Olá, bem-vindos ao canal Voa. Hoje esse pedaço de conhecimento de Elle Nightingale irá mudar a maneira que você pensa. Portanto, preste atenção e guarde essas palavras com você, pois essas palavras irão te ajudar nos momentos difíceis e desafiadores de sua vida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Bora! Você já pensou na ideia de que os despojos da vida vão para aqueles que assumem riscos? Se você refletir um pouco, acredito que chegará à mesma conclusão que eu. Uma pesquisa indicou que 98% dos homens no país procuram segurança em seu trabalho, estando principalmente interessados em se inserir em grandes corporações, o que é compreensível, apenas estou comentando. No entanto, isso não é uma regra para aqueles que assumem riscos. Embora possam ter uma carreira bem-sucedida e próspera, as chances de acertar o grande prêmio são limitadas. A razão pela qual afirmo isso é porque esse tipo de vida não encoraja um homem a fazer muito mais do que o necessário, e ele geralmente passa cerca de 72 horas por semana em atividades não planejadas quando não está trabalhando ou dormindo, o que não o ajuda a progredir no mundo. Por outro lado, o homem que arrisca seu tempo livre escrevendo um livro ou pintando um quadro, criando invenções ou investindo em sua educação, geralmente será aquele que avançará além de seus colegas. Mas é o homem que arrisca todo o seu tempo em uma meta que ele deseja alcançar, em um sonho em seu coração, que assume a responsabilidade de sustentar sua família e enfrenta o mundo sozinho, que está realmente assumindo um grande risco. E é esse tomador de riscos que, frequentemente, recebe os despojos da vida. Eu não estou falando do sonhador que não coloca em prática seus sonhos. Estou falando do homem de ação, aquele que sai e levanta a poeira do mundo. Embora ele possa sofrer quedas gigantes e ser ridicularizado por amigos e parentes de tendência mais conservadora, ele continua seguindo em frente. Um dos maiores fatores a favor do tomador de risco é o tamanho do grupo ao qual ele pertence. De acordo com as estatísticas mais confiáveis, apenas 2% da população é composta por tomadores de risco. Como ele geralmente está trabalhando em uma ideia que, de alguma forma, servirá ao grande grupo de 98%, a balança estranha cairá a seu favor. Além disso, um homem que age sozinho deve dedicar mais tempo ao pensamento, o que pode levar a insights valiosos. Por outro lado, um homem com um emprego estável e familiarizado com suas tarefas diárias pode passar muito tempo sem fazer nada criativo. Como mencionei anteriormente, tendemos a não fazer mais do que precisamos. No entanto, qualquer pessoa que gaste uma boa parte do tempo pensando terá boas ideias de vez em quando. A lei das médias definitivamente favorece o tomador de riscos. Se você pensar por um momento, perceberá que ele só precisa de algumas, talvez apenas uma, ideia realmente boa para ter sucesso. Quanto mais você analisar, mais perceberá que o grupo dos tomadores de risco não é tão grande quanto se imagina. As cartas estão favoráveis para ele em vários aspectos importantes. Porém, como mencionado anteriormente, os despojos pertencem aos que assumem riscos. A vida é cheia de contradições ocultas, como por exemplo, aquele que pensa que está jogando seguro, na verdade não está, enquanto aquele que aparenta correr os maiores riscos, seguindo a lei das médias, está jogando mais seguro. As pessoas que se destacam no mundo são criativas e estão dispostas a correr riscos calculados, superando o medo do fracasso. Sempre que se tenta algo com risco de falha, há também o risco de ser ridicularizado. Um exemplo disso foi um professor universitário que trabalhou por muitos anos em uma invenção. Ele percorreu toda a Nova Inglaterra tentando encontrar investimento em seu dispositivo para transmitir a voz humana através de um fio. As pessoas riram dele, dizendo que era uma ideia idiota, que era impossível a voz humana ser transmitida através de um fio e ser ouvida por muitas milhas ou mesmo por uma única milha. Mas nosso velho amigo e benfeitor, Alexander Graham Bell, não deixou que o riso o abalasse. Toda vez que usamos o telefone, lembramos do homem que perseverou apesar das zombarias. É uma peculiaridade estranha da natureza humana que, embora milhões de pessoas rindo com desprezo não possam nos ferir nem um pouco, temos um medo mortal disso. Homens e mulheres que podem provar ser heróis em grandes crises tremem diante do desprezo.
Talvez essa peculiaridade seja algo que desenvolvemos na infância e que, infelizmente, nos acompanha ao longo da vida. Essa peculiaridade humana já custou muito e mudou a história do mundo. Às vezes, o preço de uma risada significou o fechamento de uma porta da fama e fortuna, ou até mesmo da imortalidade. Por exemplo, Elias Howe inventou a máquina de costura, mas quase enferrujou antes que as mulheres americanas parassem de rir dela e pudessem ser persuadidas a usá-la. Com sua costura feita tão rapidamente, elas argumentaram o que fariam com todo o seu tempo livre. Isso mostra como as pessoas muitas vezes resistem a mudanças e novas ideias, mesmo que elas possam ser benéficas a longo prazo. Um biógrafo pinta um quadro trágico de Elias Howe. O homem que fez mais do que qualquer outro para se deleitar com o trabalho das mulheres foi obrigado a pedir emprestado um terno em uma ocasião de aparência pública. Isso é um exemplo de como as pessoas que mudam o mundo nem sempre recebem o reconhecimento que merecem. Infelizmente, os homens também são ruins quando se trata de resistir a novas ideias. A máquina de escrever havia sido um sucesso comprovado por anos antes que os homens de negócios pudessem ser persuadidos a comprá-la. Alguns argumentaram: como alguém teria cartas para escrever? Isso mostra como as pessoas muitas vezes ficam presas a velhas formas de pensar, em vez de abraçar novas tecnologias e ideias. Apenas quando a Hamilton vendeu os direitos de patente para uma empresa telegráfica e 2 grupos de vendedores trabalharam em competição, a resistência finalmente foi quebrada. A xerografia enfrentou problemas semelhantes quando foi introduzida pela primeira vez, assim como outras invenções. O caderno de Robert Fulton, inventor do navio a vapor que mudou o mundo, contém um trecho revelador. O trecho diz: como eu tinha ocasião diária no passado, indo e vindo do estaleiro onde meu barco estava sendo construído, muitas vezes passei perto de grupos de estranhos e ouvi vários comentários sobre o propósito desse novo veículo. A linguagem usada era uniformemente de desprezo, zombaria ou ridicularização. A risada alta muitas vezes se voltava contra mim, as piadas secas, cálculos sábios de perdas e despesas, provérbios enfadonhos e observações espirituosas eram todos usados igualmente para me ridicularizar. Nunca houve um único comentário encorajador, uma esperança brilhante ou um desejo caloroso pelo meu sucesso. Nesse trecho, Fulton descreve a experiência dolorosa de ser ridicularizado e menosprezado por sua invenção, apesar de seu potencial revolucionário. Essa resistência é comum a muitas inovações, e muitas vezes é necessário um esforço persistente e um processo de tentativa e erro para superá-la. No entanto, a perseverança pode levar a mudanças significativas e duradouras na história da humanidade. E isso é mais ou menos o que se pode esperar quando se tenta algo novo. Emerson uma vez comentou que ninguém adoece sem que passe pela mente a esperança ociosa de que ele morrerá, e a mesma perversidade e inveja inerentes fazem com que as pessoas pensem ou esperem que qualquer nova ideia ou plano que vá contra os princípios estabelecidos falhará. Falando em Emerson, ele também escreveu: Pitágoras foi mal compreendido, assim como Sócrates, Jesus, Lutero, Copérnico, Galileu, Newton e todo espírito puro e sábio que já tomou forma. Ser grande é ser mal compreendido. Até mesmo nós tendemos a esquecer que as pessoas mais importantes, os melhores escritores, os maiores professores estavam, na maioria das vezes, em violenta discordância com sua época e a forma como as coisas eram feitas. Parecemos ter nos tornado tão complacentes em nossa aceitação de qualquer coisa que falhamos em fazer algo pessoalmente em relação ao que vemos. Norman Cousins escreveu que o maior problema de todos nos anos que se seguem não é apenas o desperdício de recursos físicos, mas sim o desperdício de recursos humanos. O que constitui falha? O que uma pessoa precisa fazer ou não fazer para fracassar? Herman Melville morreu em 1891. Ele escreveu o livro Moby Dick, a epopeia da caça às baleias com seu tremendo conceito metafísico do mal, aos 30 anos de idade. O livro foi publicado em 1851, vendeu algumas cópias e depois foi rapidamente esquecido, exceto pelos poucos conhecedores de literatura criativa. Melville viveu 40 anos após a publicação de Moby Dick.
Ele próprio e seu livro foram considerados um fracasso do ponto de vista da publicação. De seus outros romances, Billy Budd permaneceu inédito por 40 anos após sua morte e, como Moby Dick, desde então se tornou um clássico literário. Hoje, as vendas das obras de Melville chegam a milhões, mas não há compensação retroativa para a alma atormentada ou a bolsa maltratada do autor. Então, o que é falha? A falha não vem para uma pessoa porque ela não é reconhecida pelas multidões durante sua vida ou para sempre. Nossa falha sucessiva não tem nada a ver com as opiniões dos outros, tem apenas a ver com nossa própria opinião sobre nós mesmos e o que estamos fazendo. A única pessoa que pode ser chamada de fracasso é aquela que tenta ter sucesso em nada. O sucesso, no que diz respeito a uma pessoa, não está na conquista, no aconselhamento, no esforço, no alcance ou na tentativa. Qualquer pessoa que decida por uma ação que ela considere digna dela e comece a alcançar esse objetivo é um sucesso, naquele momento mesmo. Portanto, a falha não consiste em não alcançarmos nossos objetivos, mas sim em não estabelecê-los. Falha consiste em não tentar e certamente Melville e todos os outros que não são reconhecidos até muito tempo após sua morte foram bem-sucedidos durante suas vidas, porque se esforçaram durante toda a sua vida e deram ao seu trabalho o melhor que havia neles. Para cada Melville de que lemos, houve milhões de homens e mulheres igualmente bem-sucedidos dos quais nunca ouviremos falar, pessoas que não escreveram livros ou tentaram salvar o mundo, mas quem, de maneira tranquila e em seus próprios lugares, deu o melhor de si ao que escolheram. Melville deve ter sabido, mais profundamente do que ele mesmo, quando terminou a última página de Moby Dick, que ele não havia falhado. Assim como cada um de nós sabe quanto de si mesmo está dando ao que lhe foi dado, ao que escolheu fazer. As pessoas que jogam pelo seguro correm os maiores riscos. Você sabia que, a longo prazo, os tomadores de risco inteligentes desenvolvem a maior segurança? A pessoa sábia é aquela que aprende a importância de correr riscos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o psicólogo Paul Torrance fez um estudo dos ases dos Estados Unidos que voavam no Teatro do Pacífico de Operações. Ele relatou que a característica mais saliente do asa era sua habilidade em correr riscos. Ao longo de suas vidas, eles haviam mantido testando os limites de suas habilidades. As histórias de vida desses homens mostraram que eles eram altamente resistentes a acidentes e, em combate, sofreram menos baixas do que os pilotos que estavam inclinados a jogar pelo seguro. Dr. Torrance afirmou que viver em si é um negócio arriscado. Se gastássemos metade do tempo aprendendo como assumir riscos que gastamos evitando-os, não teríamos tanto medo na vida. Em todas as áreas da vida, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que assumem riscos. Quero dizer com isso que elas arriscam acreditar em suas próprias ideias, avançar em direção aos seus próprios objetivos, defender o que acreditam ser correto. Elas correm o risco de ser diferentes quando acreditam em algo que tem a tendência de tornar as coisas um pouco mais difíceis por um tempo. Mas quase sempre acabam na frente do jogo eventualmente. Os assumidores de risco percebem que não há nada de errado em uma falha ocasional. Os planejadores que jogam pelo seguro parecem pensar que a falha significa o fim do mundo. Os assumidores de risco não são imprudentes. Voltando aos ases da Segunda Guerra Mundial por um momento, descobriu-se que esses homens eram muito exigentes com seus aviões, armamento e equipamentos. Eles eram minuciosos em sua preparação, altamente disciplinados em seguir instruções e no que haviam aprendido. Mas em um encontro com o inimigo, eles imediatamente tomavam a frente e partiam para o ataque. A melhor defesa muitas vezes é um bom ataque. A melhor defesa no futebol americano é pressionar o quarterback quando uma tempestade se aproxima. Navios no porto são seguros, mas não é para isso que os navios são construídos. Navegue para o mar aberto. A menos que estejam protegidos em docas no porto, os navios podem arrastar suas âncoras e acabar na praia ou no quebra-mar. Então, o que parece ser tomar riscos muitas vezes é o curso mais inteligente a seguir. Isso leva à segurança, enquanto o que parece ser o curso de ação mais seguro pode levar ao desastre ou simplesmente a lugar nenhum. Uma jovem cujos romances tinham fracassado disse à mãe que nunca mais permitiria se apaixonar.
Você só se machuca, ela disse. E se você não se apaixonar, disse a mãe, você não vive. É outro daqueles riscos que a pessoa bem-sucedida está disposta a correr. Todo mundo corre riscos bastante significativos, todos os dias de suas vidas, riscos que eles dão como certos ou nem sequer estão cientes. Mas quando uma situação incomum surgir que envolva assumir riscos, como decidir se seguir em frente ou se segurar? Quando uma situação surgir que envolva riscos, e você não souber se deve seguir em frente ou se segurar, reavale seus objetivos. O que você está tentando alcançar? Para onde você está trabalhando? Se assumir esse risco funcionar com sucesso, isso o ajudará a alcançar seus objetivos? Não há nada que algumas pessoas gostem de fazer mais do que dar conselhos. Infelizmente, muitos conselhos que são dados teriam que ser classificados como informações inúteis. Se eu tivesse que escolher um vencedor no departamento de informações inúteis, provavelmente seria o conselho que diz: olhe antes de pular. É uma boa recomendação para nadadores e saltadores, mas, no que diz respeito à vida, é impossível fazê-lo. Podemos olhar para trás, podemos ver os resultados de nossas ações passadas e aprender com elas, mas não podemos olhar para o futuro. Podemos supor ou tentar prever o que o futuro nos reserva, mas realmente não podemos olhar antes de dar o salto. Como resultado, a maioria das pessoas simplesmente não pula. É um fato maravilhoso e solitário que, para aqueles que se atrevem a tentar um novo e aparentemente difícil salto, os resultados são muitas vezes surpreendentemente bem-sucedidos e gratificantes. Agora, isso é algo que precisa de explicação e nenhuma pequena qualificação. O salto que damos deve estar em linha com dois critérios importantes. Em primeiro lugar, deve ser em direção a algo que queremos com todo o nosso coração. Em segundo lugar, deve estar em um campo em que temos uma boa experiência de fundo ou, pelo menos, em uma área relacionada à nossa experiência passada. Deixe-me dar alguns exemplos. Lindbergh voou sozinho através do Atlântico sem escalas, o primeiro a fazê-lo, mas por trás dele estavam anos de experiência de voo, incluindo voar com o correio em todos os tipos de condições meteorológicas, com praticamente nenhuma navegação. Ele não podia ver o futuro quanto ao seu sucesso ou fracasso. Provavelmente significa a morte dele, mas ele estava bem preparado para o salto e isso o tornou rico e famoso. Colombo fez a mesma coisa. Ele queria fazer algo que nunca tinha sido tentado antes, acreditava que poderia ser feito e era um marinheiro e navegador altamente habilidoso, além de ter os melhores navios disponíveis para a jornada. Todo progresso humano é resultado desse tipo de coisa, e em uma escala muito menor, o mesmo princípio pode ser aplicado às nossas vidas. Se há algo que você deseja muito fazer, se sabe que é certo e está preparado para tentar, as chances são excelentes de que você terá sucesso surpreendente. E depois de dar o grande salto, provavelmente se perguntará por que esperou tanto tempo. Claro, sempre há o risco de fracasso. Lindbergh poderia ter sido morto, a pequena frota de Colombo poderia ter sofrido um desastre. Einstein poderia ter estado errado, Washington poderia ter sido derrotado e enforcado junto com todos os signatários da Declaração de Independência pelos britânicos, mas o fato é que não foram. Isso me lembra novamente as grandes mentes mencionadas por Tucídides em seu discurso fúnebre para Péricles. O segredo da felicidade é a liberdade, e o segredo da liberdade é a coragem. Você nunca será eleito a menos que se exponha à derrota. Nunca chegará à segunda base se tentar manter um pé na primeira. Nunca realizará o sonho em seu coração, a menos que dê o grande salto e esteja disposto a arriscar tudo, até mesmo o fracasso na tentativa. Se é o que é certo para você e você se preparou da melhor maneira possível para a tentativa, as chances são excelentes de que você terá sucesso. Como podemos colocar, tenhamos fé que o que é certo torna-se poderoso e nessa fé, até o fim, ousemos fazer nosso dever como o entendemos. Não dá para olhar antes de pular, mas podemos pular. A doutora Joyce Brothers tem um bom conselho para os medrosos. Ela aponta que todos estão familiarizados com o medo. O medo normal nos protege e fornece um sinal de alerta indicando a presença de perigo. Uma pessoa totalmente destemida provavelmente não é muito inteligente e pode ter uma vida muito curta.
Mas quando o medo é inadequado, ele pode atrapalhar o progresso e o sucesso. Ele pode destruir o amor, criar falhas no trabalho e interferir em nossa capacidade de se relacionar bem com os outros. Inovação e criatividade envolvem riscos. A Dra. Broders continua dizendo que a pessoa que tem medo de correr riscos, que tem medo do fracasso, está atrapalhando seu próprio progresso. Na verdade, uma pessoa emocionalmente saudável precisa de desafios na vida. Estudos mostram que pessoas que são excessivamente cautelosas, que têm medo de correr riscos, mesmo quando as chances estão a seu favor, tendem a ter medo da própria vida, que é também um jogo de azar. Essas pessoas não têm probabilidade de ter sucesso nos negócios ou em qualquer outra coisa. Como podemos colocar, tenhamos fé que o que é certo torna-se poderoso e nessa fé, até o fim, ousemos fazer nosso dever como o entendemos. Não dá para olhar antes de pular, mas podemos pular. A Dra. Joyce Broders tem um bom conselho para os medrosos. Ela aponta que todos estão familiarizados com o medo. O medo normal nos protege e fornece um sinal de alerta indicando a presença de perigo. Uma pessoa totalmente destemida provavelmente não é muito inteligente e pode ter uma vida muito curta. Mas quando o medo é inadequado, ele pode atrapalhar o progresso e o sucesso. Ele pode destruir o amor, criar falhas no trabalho e interferir em nossa capacidade de se relacionar bem com os outros. Inovação e criatividade envolvem riscos. A Dra. Broders continua dizendo que a pessoa que tem medo de correr riscos, que tem medo do fracasso, está atrapalhando seu próprio progresso. Na verdade, uma pessoa emocionalmente saudável precisa de desafios na vida. Estudos mostram que pessoas que são excessivamente cautelosas, que têm medo de correr riscos, mesmo quando as chances estão a seu favor, tendem a ter medo da própria vida, que é também um jogo de azar. Essas pessoas não têm probabilidade de ter sucesso nos negócios ou em qualquer outra coisa. A Dra. Broders sugere que tais pessoas pratiquem o fracasso. Quão libertador seria para a pessoa comum ser capaz de entrar em uma sala, tropeçar em uma lixeira, ter todas as pessoas do escritório rindo e então poder rir com elas. Na verdade, a Dra. Broders sugere que pessoas medrosas façam isso deliberadamente para descobrir que um fracasso ocasional não é nenhuma desgraça, mas sim uma parte perfeitamente normal da vida. Lembro-me quando estava começando no rádio, consegui o papel de Sky King, o protagonista do famoso programa de rádio infantil com esse nome, e frequentemente era solicitado a fazer aparições públicas para crianças em idade escolar. Um dia, voei para Michigan para cumprimentar e dar autógrafos para várias centenas de crianças dispensadas da escola para o evento. Voamos em um pequeno avião biplace e eu estava vestido com meu traje de cowboy, do chapéu às botas de cowboy, cinto de arma e tudo mais. Enquanto eu tentava sair do cockpit do avião, vestido de forma tão pouco habitual, e as centenas de crianças assistiam e esperavam nas proximidades, meu salto ficou preso no comando do cockpit e eu caí de comprido na asa. Então, fiz uma rolada lenta da borda de fuga da asa até o chão, minhas armas caíram, meu chapéu rolou e um silêncio mortal caiu sobre as crianças. Lá estava o herói deles caído na grama, que nem conseguia sair de um avião. Bem, eu peguei minhas armas, coloquei meu chapéu de volta e, com um sorriso envergonhado de orelha a orelha, caminhei até as crianças que me esperavam. Todos rimos sobre isso e eu assinei os autógrafos e tudo correu surpreendentemente bem. E como eu voava de volta para Chicago, pensei em quantas vezes as crianças caem e que elas poderiam facilmente se identificar comigo. Não perca seu senso de humor e lembre-se de que, mesmo que riam, as pessoas são mais bondosas e perdoadoras do que geralmente lhes damos crédito. Tomar riscos e cair faz parte da vida, assim como um fracasso ocasional em outras situações.